Fala cartoleiro, fala cartoleira, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do professor Lorimar Mendes, vídeo para a rodada 28 Cartola 2024. Se você gostar das dicas e quiser aqui contribuir com o meu trabalho, deixe o seu comentário, deixe o seu like. Rodada 28 começa no sábado às 18h30. Vamos olhar aqui os jogos. Vou só vender o time aqui para a gente poder escalar. Não, vou ter acesso aqui a tabela de jogos primeiro, depois a gente volta para a escalação. Tabela de jogos, a gente tem sábado às 18h30, Palmeiras e Atlético. Um jogo bom para a gente apostar no Palmeiras, primeiro porque a gente vai saber com antecedência a escalação. E segundo, que o Palmeiras vai pegar um Atlético Mineiro que deve ir com time reserva. Além do Atlético Mineiro, que vai pegar o Vasco, né, na Copa do Brasil. O Botafogo pode ser que poupe alguns jogadores. O jogo do Botafogo é no Mané Garrincha, em Brasília. Lembrando também que esse jogo do Palmeiras ele é em Campinas, no Brinco de Ouro. Ou seja, Botafogo e Palmeiras vão mandar seus jogos não nas suas casas, mas em outros estádios. Palmeiras em São Paulo mesmo, mas em Campinas. E o Botafogo vai para Brasília contra o Grêmio, mas o Botafogo ainda assim é favorito. Voltando na Copa do Brasil, a gente tem 4 times envolvidos na Copa do Brasil. O Atlético, que vai pegar o Vasco da Gama, e o Flamengo, que está sob pressão depois da eliminação contra o Peñarol. O Flamengo vai pegar o Corinthians. Então, assim, é possível que o Corinthians também poupe, assim como o próprio Flamengo, ok? Atlético Mineiro já disse que vai poupar o Vasco, né? Tem o Vasco envolvido também. Não sei se o Vasco poupará para jogar quarta-feira. Os 2 jogos da Copa do Brasil é na quarta-feira, às 21h30. Mas vejo com bons olhos aqui a ideia de colocar jogadores do Palmeiras na defesa, do Fortaleza na defesa, do Fluminense na defesa, do Internacional na defesa e do Cruzeiro. Com destaque maior para mim aqui, para Internacional, Fortaleza e Palmeiras, para fazer sua zaga, tá? Então, só para a gente pensar aqui como escalar para essa próxima rodada. Eu vou, então, vender aqui meu time da rodada 27, para a gente poder escalar para a rodada 28. No ataque, para mim, Internacional tem um jogo muito favorável contra o Vitória, que é um time fraco. Então, o Borré, para mim, é o principal nome para a rodada. Além do Borré, a gente descendo aqui, dá para escalar o Everaldo do Bahia contra o Criciúma, o Flaco Lopes contra o Atlético, já que o Palmeiras tem o primeiro jogo, a gente vai ter certeza se o Flaco vai para o jogo ou não, já é uma coisa a nosso favor. O Breno Lopes também é um atacante que dá para colocar muito bem na rodada, além dos jogadores do Botafogo pela fase, né? Savarino, Igor Jesus, são jogadores bons para colocar. Do próprio Fortaleza, o Renato Kaiser, tá? E do Cruzeiro, se o Vasco for poupar, Caio Jorge vem fazendo gols, acho que dá para arriscar ali no Caio Jorge, tá? Então eu já tenho aqui, ó, 2 jogadores, né? O Borré e o Flaco Lopes escalado. O terceiro poderia ser do Fortaleza, mas eu vou arriscar aqui no Caio Jorge do Cruzeiro, tá? Tem o Lautaro Dias e o Caio Jorge. No meio campo, Arrascaeta, bom nome. Arias tem um confronto interessante. Vou colocar aqui o Arias no meu time contra o Atlético Goianiense. E a média do Arias no campeonato é muito boa, 6,87. Me arrependi de não ter colocado o Arias nos meus times na rodada passada, de ter substituído na última hora. Na última rodada ele fez 8, ele já vinha de um 11,40, tem um 13,40 aqui. Nas 4 últimas rodadas ele foi muito bem, acho que cabe demais. Rafael Veiga é outro nome. Alan Patrick, pelo confronto contra o Vitória. Na última ele fez 11 pontos, apesar de não ter uma média muito boa, porque a média dele é 4, ele é o cara que bate o pênalti, acho que é interessante. Outro nome óbvio para a rodada, Matheus Pereira. Depois aqui tem o Pochettino. São outros nomes interessantes. O Matheus Henrique do Cruzeiro como uma aposta. Acho que são esses aí os nomes, tá? Então, assim, sem inventar muito, Matheus Pereira no meio campo. Na defesa, o William, pela fase, pela média que ele tem, a possibilidade inclusive de bater pênalti. Cruzeiro ainda vai ter que se adaptar ao Fernando Diniz, mas o William é um nome muito bom para a rodada.
O Giai do Palmeiras é um outro nome interessante. Descendo aqui, o Bernabei está voando nessas últimas rodadas, tem uma média de 6. Olha aqui, ó, 7, 9, 9, 12, né, 7. Então não dá para ficar de fora. Bernabei, acho que não tem como ficar de fora. E aí, então, a gente vai apostar aqui no William e Bernabei. 2 laterais bons de cartola. Na defesa, Murilo é um nome que dá para colocar. Gustavo Gomes é outro. Eu vou de Gustavo Gomes. O meu outro zagueiro aqui, pensando nos confrontos, e ele costuma ser bom de cartola, eu vou aqui de Igor Gomes, do Internacional. Estou dobrando o Inter aqui. Vou dobrar o Palmeiras com o Everton. E o técnico, eu vou colocar ou o Abel Ferreira, acho que é um bom nome. O Vojvoda é um outro excelente nome. Tá? Dá para colocar o Fernando Diniz também e dá para colocar o Roger Machado. São esses os nomes que é possível. Vou colocar o Abel. Fiquei sem ninguém do Fortaleza aqui. Daria, por exemplo, para tirar o Everton e colocar o goleiro do Fortaleza, que eu acho que é um goleiro bom para a rodada depois do Everton ali, tá? Então dá aqui o João Ricardo. Na lateral eu tenho o William e Bernabei. Acredito que aqui para baixo a gente tem como nomes bons o Juba, o Luciano Juba do Bahia, um nome que dá para colocar. O Caio Paulista, do Palmeiras. O Santiago Arias, também do Bahia. E acho que são esses os nomes. Eu vou colocar o Caio Paulista, do Palmeiras, na segurança ali, na minha reserva. Igor Gomes, meu zagueiro mais barato. Eu tenho aqui o Bastos, o Vila Sante, o Zé Ivaldo. São nomes que dá para apostar na rodada. Correndo por fora, um Gabriel Xavier aqui do Bahia. Um Cardona do Fortaleza e o próprio Vitão do Internacional. Eu vou colocar o Vitão, tá? Tô dando para vocês aí vários nomes para vocês poderem escolher aí. Matheus Pereira é o meu nome ali mais barato para o meio campo. O Pochettino vai ficar no meu banco de reservas, mas ainda tem o Everton Ribeiro que você pode escalar. O Matheus Henrique. Outro qualquer do Bahia, ou Jean Lucas ou Tassiano, acho que são nomes que dá para colocar. O próprio Maurício do Palmeiras, tá? São esses os nomes. Talvez um Gabriel Carvalho aqui com uma aposta muito grande do Internacional. Talvez até para um tiro curto seria a melhor aposta nesse sentido. Estou colocando aqui os 4 meio-campistas que serão os mais escalados. Os 3 aqui no time titular, o Alan Patrick, o Matheus Pereira e o Arias. E no banco de reservas, estou colocando o Pochettino. No meu ataque, Caio Jorge ali que eu estou apostando bem baratinho. Tem o Lautaro, que eu acho que dá para colocar. O Veron está provável aqui também. Pode ser que o Veron seja uma aposta que dê para colocar também ali. Eu acho que são esses os nomes, tá? Eu vou deixar aqui o Lautaro. Meu time está escalado. Agora, o melhor capitão para a rodada para mim é o Borré. Borré será o nosso capitão. Está escalado aqui o nosso time para a rodada. Espero que vocês tenham gostado. Só dar um print porque o nome dos jogadores está aqui do lado direito. E os jogadores aqui para você ver do lado esquerdo. Deixe o seu like porque ele é importante para o meu trabalho. Esse time aqui custou 115 cartoletas.31. Boas rodadas para a gente na rodada. Aliás, boas mitadas para a gente na rodada. Um grande abraço a todos.